Bom dia! Muito bom dia! Hoje nós vamos começar aqui uma série de 3 lives poderosas com pessoas poderosas, contando aí um pouquinho da sua história com barras, por isso nosso café com barras. Então, se você não pegou o seu café, vai lá, pega o seu café, relaxa aí, vem bater esse papo com a gente. Vai ser um bate-papo sobre transformações, sobre criações, sobre escolhas. Então, hoje, nossa convidada especial é a Mônica Fonseca, que já tá aqui. Eu vou esperar uns segundinhos pro pessoal ir chegando, que o Instagram vai avisando, tá? Bom dia, a Moniquita já tá aqui. Bom dia, Dália, bem-vinda. Enquanto isso, ó, vocês podem aí compartilhar a live, eu vou compartilhar aqui também. Que essa nossa live vai ser linda. Então pensa aí, quem são as pessoas que merecem estar aqui com a gente? Envie essa live para elas. Acho que eu enviei. Bom dia, Cris, bem-vinda! Quem já pegou seu café aí, seu chazinho? Gente, fiquem até o final dessa live, porque no finalzinho eu separei aqui uma chave muito poderosa para entregar para vocês sobre manifestação, sobre você alcançar aquilo que você sente aí no seu coração, aquilo que você deseja. Vou deixar essa chave para o finalzinho, porque tem a ver com uma partezinha do que a Mônica vai contar hoje aqui. Então eu busquei alguma coisa, toda live eu vou fazer isso, tá? De acordo com a história do convidado, buscar alguma coisa que possa trazer aí mais ainda, pra gente criar mais ainda daquilo que a gente pode criar, tá? Então vamos lá, deixa eu chamar aqui a Mônica. Chamar aí. Bom dia, Ellen, bem-vinda. Oi, Bom Moniquinha! dia! Bom dia! Bom, Kênia, Bom dia, tudo bom, estávamos pessoal? vendo sua Bom linda dia. janela aí. Tá tudo bem? Tá bem, a internet está direitinho aí, né? Tá tudo jóia. Então, tá tudo bem. Me parece que a minha conexão tá me boicotando, mas como pode melhorar, Sim, vou mudar aqui mais o possível. Wi-Fi para ver se ele fica mais estável. Tá, jóia, muita energia. Oi? Acho que deu uma melhorada. Verdade, muita energia. Vocês estão conseguindo me ver bem? Avisem aí pra gente se vocês estão vendo e ouvindo direitinho, tá tudo certinho.
Acredito que sim, aí. Ou se não puder escrever, envia um foguinho aí, gente, para a gente saber se tá tudo ok. Joia, gratidão, Idália. Então, vamos lá, Moniquita, vamos começar esse nosso bate-papo, que a intenção dessa semana é a gente bater um papo mesmo sobre transformações, sobre escolhas, sobre criações. E o nosso Café com Barras é para que a gente possa falar sobre essa técnica, não é? O quanto de transformação ela trouxe na nossa vida e o quanto pode ser aí uma transformação para tantas outras vidas, né? Então, quero já te agradecer pela sua super contribuição, que não é apenas para mim aqui, ou para as pessoas que me seguem, ou para as pessoas que me seguem, mas essa contribuição é para o planeta, né? Eu acho que deu alguma coisa aí na internet da Mônica. Vamos aguardar. Agora voltou. Então, Moniquita, o que eu quero começar te perguntando? Qual foi o teu primeiro contato com barra de Axis? E o que você sentiu naquele momento? O que bateu assim no seu coração naquele momento? Então, eu tinha uma amiga que era terapeuta de barras, né? Terapeuta de barras, e tinha comentado sobre a técnica que eu não conhecia, mas eu não cheguei a fazer não cheguei a passar por nenhuma sessão de barras com ela. Mas soube que era uma técnica que trabalhava muito essa questão das nossas crenças, das nossas limitações, e muita coisa que a gente se impõe, né? E aí eu achei que seria interessante eu aprender mais, saber mais sobre. Eu passei por um processo de uma tragédia pessoal, na verdade, no ano de 2021. Eu primeiro fui diagnosticada com problema de coluna, que me deixou alguns meses em cima da cama, sem responder direito a tratamento. Após esse período, o meu marido, que era minha rede de apoio, já não vinha muito bem de saúde, faleceu. E eu não tinha uma rede de apoio e eu precisei sair do meu emprego. Então, em um ano só, eu tive a minha saúde comprometida, eu perdi a pessoa que era meu companheiro há mais de 12 anos, e eu me vi como uma criança sem uma rede de apoio, e você se desestrutura completamente, você fica sem chão. E aí eu entrei num processo muito profundo de autoconhecimento, de começar a perceber e fazer perguntas e, gente, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu quero, o que é possível fazer. E aí fui me aprofundando, já conheci a Kênia de outros carnavais. E aí no momento em que eu tinha, assim, eu fiquei um ano sem trabalhar formalmente por conta de várias questões. Quando eu voltei a trabalhar formalmente, eu não consegui ficar, porque as minhas questões de saúde, eu não dei conta realmente. E aí eu me vi precisando pedir demissão de um emprego que era assim, tudo que eu queria, uma empresa maravilhosa, na minha função, da minha profissão. E aí entrei em desespero, porque eu já tinha ficado mais de um ano sem renda e tal, e quando eu consegui um emprego numa vaga ótima, eu não consegui ficar. E aí eu comecei a me perguntar, gente, o que está certo, né? Óbvio, eu não fiz essa pergunta exatamente, mas comecei a me questionar, o que está certo sobre isso? O que está acontecendo na minha vida? E foi nesse momento, assim, do auge do desespero, em que eu não esperava receber nenhuma quantia importante, mas já com desejo de fazer classe de barras de Axis, por questões mesmo de autotratamento até. Né? Eu acho que quando a gente está nesse processo, a gente precisa se cuidar e se curar. E eu estou nesse momento, nessa fase de desconstrução e cura. E aí, de repente, eu entrei no Facebook e a primeira publicação que apareceu no meu feed foi da Kênia, falando sobre a classe de barras de Axis que aconteceu em dezembro, no exato momento de que eu tinha acabado de ver que eu tinha recebido por verbas rescisórias um dinheiro que eu não esperava. E foi aí que eu peguei e falei, não, é um sinal do universo que é aqui que eu tenho que ir. E aí eu pude fazer essa classe.
E assim, Deixa eu te desde que perguntar uma coisa. Uhum. Do momento que você teve esse primeiro contato, você recebeu barras, até o momento que você se matriculou no curso, você lembra quanto tempo mais ou menos foi? Na verdade, eu nunca tinha recebido barras na vida. Ah, Eu não, já você só tinha, começaram. eu só tinha conhecimento de que existia barras de Access, que era uma ferramenta que poderia me ajudar. Já tive o desejo de fazer a classe, mas eu nunca tinha passado por uma sessão. Então, a primeira sessão de Access, de barra de Access que eu passei na vida foi durante a classe de Ah, barra de entendi. A Access. sua amiga não correu suas barras, ela só Não. falou sobre barras. Entendi, Não, a entendi. gente conversou sobre, até porque questões do dia a dia, de rotina de cada uma, ela mora distante de mim, nunca teve essa oportunidade. Eu só soube que existia a ferramenta, que era uma ferramenta que me era interessante. E aí tive o desejo de fazer a classe até para poder, né, ter essa interação e ter um conhecimento maior. Entendi. E aí, então, você recebeu esse dinheiro inesperado. Eu lembro dessa história, e por isso que eu trouxe uma chave aqui para falar no finalzinho, que tem muito a ver com isso. Por quê? Eu achei muito interessante, porque você contou que assim, você não recebeu o dinheiro certinho para a classe. Não foi isso que aconteceu, né? Você recebeu com sobra. Sim, eu E recebi o universo é essa abundância, realmente. é né? maravilhoso. Porque eu recebi exatamente o que eu precisava para pagar todas as minhas contas que ainda estavam em aberto. E a partir da quitação das contas, né, do mês, a sobra, o que sobrou, eu pude pegar e muitos falariam até que foi uma atitude, entre aspas, irresponsável da minha parte, porque eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e eu investi nessa classe. Mas eu entendi que ali estava a ferramenta que ia me servir de suporte para o meu processo de cura, para o meu processo de desconstrução mesmo, porque eu venho de uma história de vida muito pesada, de muitas cobranças, de muita rejeição, de muita crítica, e por N fatores. Então, é literalmente uma desconstrução, porque depois que eu me vi no completo caos, você começa a fazer uma análise, sabe, da sua vida, de tudo que você viveu, de tudo que você passou, e de repente você começa a ter percepções, e isso melhorou muito depois que eu fiz a classe de barras. Você começa a ter insights, assim, do nada, de repente te dá um estalo assim, poxa, mas espera aí. A minha vida toda eu sempre tive esse comportamento, porque eu tive esse julgamento que a minha mãe me ensinou que tinha que ser assim, mas espera aí. Isso não é verdadeiro para mim, isso não faz sentido para mim, isso não me traz alegria, não me traz leveza, não me traz felicidade. E aí você começa a perceber que a sua vida inteira você sequer pode ser você mesma, porque você desde sempre teve uma questão de rejeição tão grande, tão forte, tão enraizada, que você se viu na necessidade de se sentir amada, de se sentir aceita, de se sentir acolhida. Então, de repente, você começa... Né? Exatamente, aí de repente você começa a perceber que você nem sabe mais quem você é. Porque tudo que você viveu até então, tudo que você fez, que você gostou, que você percebe que 90% de tudo isso foi influenciado com a necessidade de aceitação do outro, com a necessidade de validação do outro. Então você começa a se perguntar, quem sou eu? Né? Quem sou eu, afinal de E contas? essa pergunta é muito poderosa. Muito. Quando você começou a fazer essa pergunta, você começou a receber desse caos. Sim. E a gente fala que é isso, né? Aprender a receber do caos. E não é receber, né? Oh, né? Vem mais que eu aguento. Não, é você começar a olhar para onde você nunca olhou antes, Exatamente. né? O que tem aqui? O que tem de certo nisso que eu não estou percebendo, né? Sim. O que você está tentando aí, né, me sinalizar, né? Que escolhas são essas que eu tenho feito que estão me levando até isso, né? O que eu estou criando aqui? E aí a gente começa a receber as informações. E fica muito naquela pergunta também, né?
o que eu estou fazendo aqui repetidamente que está me trazendo repetidamente os resultados que não são satisfatórios, mas que eu não estou percebendo que é aquilo que eu tenho que mudar e como eu tenho que mudar, sabe? Então, assim, as barras têm sido para mim uma ferramenta, assim, que eu estou imersa, não só nas barras, mas nos outros processos do Access Consciousness, como os processos verbais, que são, assim, fantásticos, porque tem me permitido acessar muita consciência com relação a mim, com relação a tudo que eu não fui para mim a minha vida inteira, e que por não ter sido para mim, por não ter me priorizado, por não ter me perguntado se era leve para mim fazer aquilo ou não, se ia me trazer alegria fazer aquilo ou não, eu de repente me vi em pleno caos, numa depressão extremamente profunda, porque você, em dado momento, você não percebe mais o seu valor. Sabe? Então, é um processo longo, não é uma coisa simples do dia para a noite, porque, afinal de contas, é uma vida inteira de construção de crenças que te machucam, que te massacram, que te fazem ir para o errado de você, de que, sabe, que te leva àqueles auto-julgamentos. E, assim, é a coisa mais cruel, né? E é uma coisa até que você disse na classe de barras e que é um fato. A coisa mais cruel que você pode fazer com você mesma é se julgar. É ser o seu maior inquisidor. Porque se você para analisar, você começa a se cobrar e se exigir, e se criticar mais até do que os outros, antes que os outros te critiquem. E isso gera, no campo vibracional, uma energia tão densa que você acaba atraindo para o seu campo pessoas que vão ressoar com aquela energia de autorrejeição, de autopunição, de autocrítica. Então, você vai ter mais pessoas no teu campo, na tua vida, que vão te mostrar que você não é boa o suficiente para você poder ter essa consciência. Então, assim, sim, isso tem é muito sido fundamental para mim. Isso é um fato mesmo, né, que acaba acontecendo, que quando a gente se julga demais, a gente não está sendo amor com a gente, né? Exatamente. E aí a gente atrai pessoas que vêm para validar isso. Então, Exatamente. chegam na nossa vida pessoas que traem, pessoas que abandonam, relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos abusivos, que é para validar aquilo que você mesmo vem, né? A forma como você vem se tratando, né? A forma como você vem se vendo, se julgando. Isso é bem mais profundo, né? Não é só a forma da gente se tratar. Sim. Mas essa questão do julgamento, ela realmente é um desamor, né? Sim. Com a gente. E aí a gente entra também numa questão super importante, e que eu estava até me questionando sobre isso, o quanto a mãe, né, naquele processo de gestação, como é importante ela naquele processo, ela tá de boa, sabe? Ela tá num momento de uma vibe legal. Por quê? Eu não vou dizer que com todo mundo acontece da mesma forma, mas, por exemplo, 90% de todos os meus processos de autocrítica e autojulgamento nasceram lá atrás, na minha gestação, quando foi uma gestação inesperada, entre aspas, indesejada, em que foi vítima de muitas críticas, a minha mãe escondeu a gestação. E o quanto é importante que a gente tenha essa consciência de que a autoestima e a autoconfiança de um ser humano nasce junto com ela, no momento em que ela é concebida. E que se você não tem um suporte familiar que te ensine a construir essa autoestima, essa autoconfiança, a você olhar para si, a você se validar e perceber o seu valor e se parabenizar, independente dos outros, pelas suas conquistas, você vai ser um adulto mentalmente, emocionalmente doente e com uma série de travas e uma série de traumas que vieram lá de trás. E é claro que a gente tem aí várias ferramentas que podem ser trabalhadas ao longo de toda a vida, com N terapias e tudo mais,
mas às vezes são crenças tão enraizadas que muitas vezes, muitas pessoas passam por anos de terapia e não conseguem elaborar aquilo. Então, eu chamo atenção para o fato de como seria importante a gente fazer um trabalho com as gestantes, com as mulheres que estão grávidas, para que elas se empoderem, para que elas consigam acessar o saber delas naquele momento que é tão frágil e delicado e conseguir ter o seu potencial, sabe, mais percebido e ter clareza do quão grandiosa ela é. Porque quando a mãe ela tem esse acolhimento com ela mesma já na gestação, e quando se tem já todo esse amparo emocional desde a gestação e no início da infância, gente, a gente vai criar um futuro com pessoas emocionalmente inteligentes, emocionalmente estáveis, sabe? Então eu estava me perguntando muito sobre essas questões. Por que não se trabalha tanto a gestante, a grávida, aquela pessoa que ela está ali gerando uma vida, mas a gente nem sabe quais são os desertos que ela está passando, quais são os desafios que ela está enfrentando, e que tudo isso impacta naquele serzinho que está sendo gerado. Sim. Porque para começo de conversa, além de toda a questão mental e emocional, tem todas as substâncias bioquímicas que são produzidas durante a gestação, que passam para o bebê, e já existem vários estudos que comprovam que sim, tudo que a mulher sente no período da gestação influencia de uma forma ou de outra na formação da criança, inclusive na formação emocional. Né? Então, é algo para a gente pensar e refletir. Né? Sim, sim. E sobre isso, você percebeu mudanças como mãe mesmo? E assim, não sei se você... Porque Barras também é maravilhoso para crianças, né? As crianças, também por isso que você falou, né? E para uma série de questões, né? Barras é maravilhoso para crianças com TDAH, com autismo, e a técnica ela vai trazendo mais foco, mais concentração para a criança. É maravilhoso. E as crianças também correm as barras maravilhosamente bem. Então, eu vou até falar um pouquinho sobre, assim, rapidamente, porque aqui no meu feed, gente, tá cheio de coisas explicando o que é barra de axis. Tem vídeo, tem post, tem isso. Mas eu vou falar rapidinho, só para quem está chegando pela primeira vez, quem vai chegar pela primeira vez na live, tá? Barra de axis é uma técnica onde a gente utiliza leves toques em 32 pontos específicos que se concentram na nossa cabeça. Cada pontinho desse vai liberar considerações. Cada vez que um ponto desse é tocado, ele vai liberar considerações, pontos de vista, crenças que não são seus. E tudo aquilo que o seu corpo esteja disposto a liberar, né, naquele momento. Então, é uma técnica muito gentil com os corpos. É uma técnica presencial, justamente porque o nosso corpinho ama receber. Então, eu acho que quando a gente vai para uma classe de barras, a primeira coisa também que a gente está fazendo é dar essa permissão para o nosso corpo, né? De um relaxamento profundo, de liberar um monte de coisa que não é nosso, porque 99% não é. A gente vive aí com um monte de penduricalho, digamos assim, que não é nosso. Então, a gente tem as barras da alegria, por exemplo, que nessa realidade, quando você está alegre, as pessoas logo perguntam para você: o que você bebeu? Verdade. Então, são todas as considerações que você tem sobre estar alegre, sobre ser alegre. Temos a barra da tristeza, temos barra de cura, temos barra de dinheiro. E isso não é só eu e Mônica que temos essas barras, não, tá, gente? Todos nós temos essas barras. Você só precisa saber onde elas estão e tocá-las. E poder fazer isso com você, né? E com toda a sua família. Então, a gente tem a barra da esperança, da esperança de sonhos, né? É extremamente incrível. Então, eu fiz um resuminho do resuminho aqui do que é a técnica, né? O curso é isso, né? A técnica e mais um monte de ferramentas. Mas aqui no meu feed tem muita coisa aí que vocês podem olhar, pesquisar, tá? Então, Moniquita, o que eu queria te perguntar, né? Sobre essa questão aí, como mãe,
Vamos para esse ponto agora. Você percebeu mudanças em você na maneira de lidar com o Derek? Com certeza. É claro que a gente está no meio de um turbilhão, né? Então, há momentos que você sai da sua presença. Há momentos que você, né? Como qualquer ser humano, é normal. Principalmente quando você está numa fase desafiadora da sua vida. Mas eu percebo que hoje eu tenho muito mais tolerância, no sentido de perceber que sim, ele tem as escolhas dele, e que sim, ele tem os pontos de vista dele, e que são interessantes pontos de vista, que nem sempre eu vou estar Ele de é um acordo. ser infinito, o Gary fala que é um ser infinito num corpo pequeno. Exatamente. E independente do meu ser infinito. Eu acho que a gente que é mãe, a gente tem muito aquela coisa da simbiose, né? Do estar conectado, de achar que a criança é uma extensão do nosso corpo, então é nossa, nos pertence. E que por nos pertencer é nosso dever determinar o que ela tem que querer, o que ela tem que gostar, o que ela tem que escolher. E com essa experiência das barras, eu tô tendo, assim, mais leveza para lidar com as coisas. É claro que tem os momentos conflituosos, óbvio, né? Mas de uma forma muito mais leve e de uma forma muito menos frequente do que já vinha sendo. E uma coisa que é bem interessante, eu propus a ele a correr as barras, ele aceitou, depois ele ficou meio reticente, mas aceitou. E tem acontecido uma coisa bem interessante, porque eu tenho percebido nele uma vontade maior de se comprometer com os afazeres da escola. Sabe, independente do motivo que o move, eu percebi, e foi nítido. Eu corri as barras dele, foi ontem ou anteontem. Eu corri as barras dele e tal. Foi ontem. Corri as barras dele e tal. Ele estava meio assim, às vezes ele acha meio chato, mas ele aceita. Se ele chegasse e falasse, não quero de jeito nenhum, beleza, não quero de jeito nenhum, a gente tem que aceitar, né? Entrar na permissão da escolha do outro. Mas aí eu corri e tal, e foi muito interessante. Quando eu vi, ele por ele mesmo pegou e foi em busca dos trabalhos que ele precisava fazer. E ele fez todos os trabalhos. Ele não ficou procrastinando, ele não ficou enrolando. E eu fiquei tão orgulhosa, e eu falei para ele, eu estou muito orgulhosa de você. É uma coisa que eu procuro até fazer muito, sabe? Porque eu cresci Só quem é mãe sabe quando o filho não gosta de escola, não gosta de fazer trabalho, como isso né? No caso dele especificamente, ele ficava com o pai o tempo inteiro. Era o pai que estava presente para fazer os deveres da escola, era o pai que levava para a escola, era o pai que fazia tudo, porque a gente tinha um combinado. Eu trabalhava fora, porque pela minha profissão eu tinha a condição de ter uma renda maior, e ele ficava mais focado nos cuidados com ele. Então, quando o pai morreu, ele perdeu o chão. Ele perdeu o melhor amigo, ele perdeu o companheiro da vida dele, o espelho. Então, ele entrou num processo muito de uma tristeza muito grande. Né? De repente, a vida dele virou de cabeça para baixo e as coisas todas deixaram de fazer muito sentido. Então, ele ainda está num processo, sabe, de melhora e tal, mas é uma criança fantástica, de muitos talentos, uma pessoa incrível. E que está tentando se entender com os sentimentos, com as emoções. E eu achei sensacional. Foi incrível, foi nítido. Foi, tipo assim, eu terminei de correr as barras, daqui a pouco, quando vi, já estava lá engajado, fazendo as coisas que precisavam ser feitas, e fez tudo. Eu falei para ele, cara, eu estou muito orgulhosa de você. E é importante a gente ter essa validação, né? A gente, é interessante que, claro, não é uma regra geral, mas algumas famílias têm muito aquela cultura do reforçar o errado e a crítica para a pessoa entender e aprender que aquilo está errado. Mas o bom passa despercebido. Não é tão enaltecido. Então, como isso, inclusive, foi algo que afetou muito a minha construção de personalidade e tudo mais, eu busco sempre reforçar o que é positivo. Vamos lá. Poxa, que legal, eu tô orgulhosa, não sei o quê. E assim,
tem sido extraordinário. Claro que a vida tem seus desafios. Sim, ainda estou num momento assim turbulento. Porém, com ferramentas que ajudam nos momentos de desespero a parar e... Peraí. Deixa eu me centrar. Peraí. Não, vamos dar um pulo ali na praia, vamos conectar com o universo, conectar com a natureza, puxar a energia de tudo. E eu gosto muito de fazer isso na presença da natureza. Para mim, é muito revigorante. E o que está certo sobre isso tudo, o universo me mostra. E é bem interessante porque, às vezes, a gente acha, né, que é mágica. Você pergunta e o universo na hora mostra na tua tela, assim, ó, é isso. E não é assim. É aquela coisa da gente querer definir e concluir como tudo deve ser. E isso tudo muito está ligado ao nosso desejo de controle, necessidade de controle de tudo. E a gente tem essa barra, né, de forma e estrutura, que é para a gente começar a retirar aqueles pontos fixos, né, de como as coisas têm que acontecer. Sim. Porque muitas vezes a gente limita demais o nosso receber, porque a gente determina de onde vem. Da onde vai vir o dinheiro, da onde vai vir o relacionamento, da onde vai vir tal X coisa, enfim, a gente determina tanto, né? E esse como não é a nossa... E aquela coisa, a gente tem muito essa definição do como com base naquilo que a gente tem de crença, naquilo que a gente tem de conhecimento, só que tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. E aquela coisa, a gente não tem plena consciência de todas as infinitas possibilidades que existem no universo. E às vezes uma coisa que você sequer imaginou é exatamente o que vai acontecer e te trazer a facilidade e a leveza que você precisa. Mas quando você fica querendo definir, concluir, limitar e determinar que tem que ser daquela forma, você só enxerga aquilo. E às vezes a oportunidade vem, mas você não vê. Você não enxerga. Por quê? Você acha que tem que ser daquele jeito. Se for ela daquele não outro veio jeito... do jeitinho que você achava que tinha que vir. É isso aí. Exatamente. Aí não reconhece. Sim. Isso é muito interessante. E assim, depois então que você fez a sua primeira classe, eu queria saber de você assim, qual foi a maior transformação ou mudança ou insight que você teve depois? O que foi assim de mais significativo? Eu sei que pode ter mais de uma coisa, mas assim, o que você considera assim, putz, eu precisava disso aqui para entender isso aqui, sabe? O que você... Olha, o que foi assim mais importante foi a consciência total e absoluta de que a minha vida inteira eu não olhei para mim. Tudo que eu fiz a minha vida inteira foi em função das expectativas e julgamentos dos outros. Só que eu não tinha essa percepção. Eu entendia que eu estava agindo, eu estava sendo, eu estava fazendo as coisas como elas tinham que ser. Então, eu achava que era natural e que era o certo e o verdadeiro, por exemplo, eu abdicar totalmente de tudo que era importante para mim, que me traz alegria e tudo, e ter uma vida de sacrifício e de peso, e de seguir numa profissão que de repente já não era mais aquilo para mim, porque eu tinha que atender aquela determinação. E depois que eu fiz as classes de barras, eu comecei a ter a percepção e a consciência de que, peraí, não é assim. Eu sou uma pessoa com uma individualidade e que a vida é minha. Então, eu tenho que começar a escolher o que é leve para mim. E eu só tive essa plena consciência, realmente, de perceber, de ter, sabe? Depois que eu fiz as barras. Porque até então era piloto automático. Fazia tudo no piloto automático, sem percepção. Movida ali. E qual é a barra que você, quando você viu que tinha ali naqueles 32, que você falou assim, putz, essa aí eu preciso apertar 24 horas.
Então, na verdade, são várias. São várias, né? Mas muita a questão do controle, a barra do controle. Porque eu tenho muito aquela necessidade de controlar tudo e cada passo de todo mundo para poder saber o que esperar e o que fazer e como agir. E se acontecer isso, fazer aquilo. Então, é uma coisa que é pesada para mim, essa necessidade de controle. Então, foi uma barra. Você percebia que você era uma pessoa controladora? Olha, nem que eu não percebesse, eu não teria como não ter essa percepção, porque assim, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que eu era autoritária, que eu era mandona. Então, até que ponto eu essencialmente era mandona, eu me tornei para atender aquela definição, aquela expectativa. Não, e também tem uma coisa, a mulher, quando é líder, ela é chamada de mandona. Pois é, também tem isso, né? Pois é. É autoritária, mandona. E muitas vezes é um potencial enorme ali que tem. E esse é um ponto que eu amo no Axis, que é assim, tudo aquilo de merda que falaram de você é a tua grande força. Então, o que você foi tão criticado a vida inteira, que é o teu grande ponto de força, o teu grande potencial. Então, isso é muito mágico, né? Porque quando você começa a olhar para isso como um potencial ao invés de um defeito, você muda as coisas. Muda tudo. Exatamente. Tudo começa a mudar, né? Então, isso também no Axis eu acho muito empoderador. E com isso você vai criando, né, outras coisas na sua vida. Então, falamos aí então dessa sua barra aí do controle. Por que eu te perguntei se você tinha a noção de que você era uma pessoa controladora ali? Porque eu conheço muitas pessoas que são extremamente controladoras e elas não sabem que são. Sim. E quando a gente está querendo determinar o como das coisas, inclusive, é controle. Sim, sim. E esse controle, muitas vezes, faz com que as coisas não se manifestem. Ou, como você falou, que elas aconteçam, mas que não sejam percebidas. Porque se eu tenho um ponto fixo, né, um ponto de vista fixo, de que, por exemplo, dinheiro só pode vir do trabalho, então eu não vou olhar para mais nada. Eu não vou abrir mais nenhuma possibilidade. Né? Por exemplo, tem um ponto fixo de que dinheiro só pode vir do meu trabalho fixo. Então, se eu tenho esse ponto de vista ali arraigado, preso, dificilmente eu vou desenvolver alguma criação, alguma outra fonte. Né? Eu preciso desconstruir esse ponto de vista para que eu possa abrir. Porque o que eu mais escuto das pessoas que têm esse ponto de vista fixo é: eu adoraria criar um negócio só meu, mas eu não sei o quê. E esse não sei o quê é justamente porque essa forma e estrutura ela está tão ali forte que não abriu para as infinitas possibilidades que o universo traz. Porque quando você abre, o universo traz várias e várias coisas para você. Verdade. Várias. Ele te mostra a sua potência, o que você pode fazer. Isso aconteceu comigo, por exemplo, quando o Gary fala assim, tem uma coisa que você faz que é muito fácil, que você acha muito fácil, você acha tão bobo, tão fácil, que você nunca pensou em ganhar dinheiro com isso. E que para outras pessoas não é tão fácil assim. Então, cada um de nós tem isso, algo que a gente faz com o pé nas costas. Muito fácil. Eu demorei para perceber isso. E aí um dia me deu um estalo. Eu falei, caramba, eu sou design gráfica. E nunca tinha visto isso como algo que pudesse ser uma fonte de renda. E algo que eu faço com muita facilidade. Que é uma coisa que... Então, essas aberturas que barras
nos traz aí barras é assim, primeiro degrauzinho, né? Sim. Que eu acho importante também a gente falar, Moniquita, que não é simplesmente eu ir correr minhas barras uma vez, ou ir fazer o meu curso e ir embora para casa, e simplesmente é um processo que a gente vai, né? É um processo em que você olha só, vai tendo ganhos diários, né? Dia a dia você tem insights, dia a dia você vai começando a se sentir diferente, você vai começando a ter percepções diferentes. Claro que você não vai dormir com uma crença, com uma proposta de vida e acordar magicamente como a Cinderela, né? Mas você vai aos poucos criando novos recursos emocionais, você vai tendo novas direções, você vai aprendendo a lidar com as situações com pontos de vista diferentes que você nunca teve. Então é um processo que vale muito a pena, às vezes dolorido, porque você remexe muita coisa. Você às vezes vem clarezas para você, vem consciências para você de situações que você não tinha percebido e que quando você percebe, você toma aquele choque, aquilo dói. Porque você percebe, caramba, eu fiz isso comigo. Eu fiz isso comigo. Eu me coloquei em último lugar. Eu me tornei irrelevante para mim. E quando você tem essa percepção, isso agora essa acabou, né? consciência... Isso aí acabou, né? Não tá pensando nisso não, né? Não pensa nisso. De jeito você não errou, nenhum. você experimentou, pode POC aí nisso aí. Exatamente. E tudo que aconteceu te trouxe, né, até agora aqui. Sim. E aí, ó, como a gente já está aí indo aí, eu vou entregar a chave que tem a ver com o nosso bate-papo de hoje. Por quê? Lá no comecinho você falou que você começou a fazer uma pergunta sem saber o que você estava fazendo, né? E eu lembro, e aí, quando você recebeu esse dinheiro, que de fato foi um dinheiro totalmente inesperado. Totalmente. Né? Porque você não tinha direito àquela rescisão, né? Pelo que você me contou. Não foi uma coisa que eu não tinha, que eu não tinha direito. Foi uma situação em que a minha formalização precisou ser feita num outro período e por questão dessa espera que foi necessária, e que não foi por conta de mim, eu fui indenizada por isso, porque era uma empresa muito correta, não foi nem uma questão disso. Mas, assim, de qualquer maneira, foi algo que eu não sabia que ia acontecer, que eu não estava esperando que fosse acontecer. Sim. E aí, então, você recebeu aí um dinheiro que não era o dinheiro certinho da classe, esse foi outro ponto que me chamou a atenção. Sim, sim. E uma outra coisa interessante na tua história é... Peraí, gente. TDAH às vezes bate aqui e foge as coisas. Peraí. Esse valor que você falou, que chegou... Daqui a pouco vai ver. Vamos lá. Eu vou entregar a chave aqui, que foi uma coisa que eu já experienciei uma vez. E lembrei o que é. Quando você chegou na classe de barras, que você começou a falar, você lembra que eu brinquei com você e falei assim, eu acho que você já fez classe de barras. Eu acho que você já está no Axis, lembra disso? Então, lembro. Você já estava começando a pesquisar, né, sobre ler algumas coisas, então você já estava o quê? Entrando na energia do ser. Sim. E aí, olha só, tem um livro que eu amo, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você, que é do Dr. Joe Dispenza. E tem uma parte desse livro que eu trouxe especialmente aqui, onde ele conta sobre um desejo que a filha dele tinha, e ele fala que os dois filhos dele são muito bons nisso, de manifestar coisas, porque, né, afinal de contas, são filhos do Dr. Joe. E aí, então ele fala que a interação deles com o campo quântico é maravilhosa. E aí, ele conta uma coisa muito interessante aqui, ó, que a filha dele estava fazendo faculdade de artes, 20 e poucos anos, e ela tinha um desejo. Ele perguntou qual era o desejo dela, e ela disse que... ele diz, ó, estávamos na primavera e eu perguntei o que ela desejava manifestar durante as próximas férias de verão.
E ela tinha uma lista imensa. Então, em vez do típico emprego de verão, ela queria trabalhar na Itália, aprender e vivenciar coisas novas, visitar pelo menos 6 cidades e passar uma semana em Florença, porque ela tinha amigos naquela cidade. Ok, o Joey deu maior força, né? Ele dizendo aqui que ele elogiou ela pela visão clara do que ela queria e lembrou que a inteligência universal orquestraria o modo como seus sonhos de verão se manifestaria. E ela cuidaria do o quê? Uma consciência superior trataria do como. E aí, ok. Quando passou algumas semanas, a filha ligou para ele e disse assim: pai, a universidade está oferecendo um curso de verão sobre história da arte na Itália. Eu posso baixar o custo do programa de todas as despesas de $7.000 para 4.000. Você me ajuda? E aí ele disse assim: putz, não é que eu não sou um pai que apoia os filhos, que não apoia meus filhos, mas aquilo não me causou a impressão de ser o que ela originalmente havia definido como meta. Ela estava tentando forçar e controlar o resultado daquele possível destino, em vez de permitir que o campo quântico orquestrasse os eventos da forma certa para ela. E aí, o que ele fez? Ele aconselhou ela a realmente viver aquela viagem à Itália, pensar, falar, sonhar, sentir. E isso é que o Joey sempre falou para os filhos, que você tem que viver a experiência antes dela acontecer. Viver, sentir, né? Se ver ali naquele lugar, aquilo tudo. E de uma certa forma... Então, ele aconselhou ela a começar a falar italiano. Começar a falar e sonhar italiano. E aí, o que aconteceu? Semanas seguintes, a filha dele estava na biblioteca conversando com uma professora em italiano. E essa professora disse assim: olha, tem um curso que vai começar na Itália, estão precisando de uma professora para italiano básico. Gente, resumo. A filha foi contratada, ela não apenas seria paga para ensinar com todas as despesas cobertas, como iria 6 cidades italianas diferentes em 6 semanas e ia passar a última semana em Florença. E conseguiria estar em casa na segunda metade do verão. E aí o Joey fala, ela manifestou o trabalho sonhado e todos os aspectos da visão original. Então, incrível. Ele diz assim, que a filha dele alterou o estado de ser a ponto de causar um efeito. Ela viveu segundo a lei quântica. E ele termina dizendo assim: ao se conectar eletromagneticamente a um destino pretendido que exista no quanto, o seu corpo foi atraído para o evento futuro. A experiência a encontrou. Ele fala que isso é sincrônico, né? Então ele fala assim: que oportunidades estão lá fora esperando encontrar você? Quem você está sendo nesse momento e em todos os outros momentos? E sendo desse jeito, você vai atrair tudo o que deseja? Você consegue mudar o seu estado de ser? Então, eu achei isso muito poderoso, porque se você não tivesse mudado o seu estado de ser em nenhum momento, talvez você recebesse exatamente o que você precisava para pagar suas contas. Verdade. Talvez você precisasse fazer uma opção, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, né? E como você disse, veio tudo junto. E eu me lembrei, Moniquita, que lá atrás, uma vez, quando hoje, lendo isso para poder trazer aqui hoje cedo, eu lembrei de quando eu quis chegar numa determinada posição, num trabalho que eu tinha, já tem bastante tempo, e eu lembro que exatamente isso, eu tinha que fazer um determinado investimento que eu não tinha o recurso naquele momento para fazer, para poder mudar de nível. Eu tinha que fazer um aprimoramento ali para poder ter aquela mudança de nível. Isso eu sabia que ia chegar essa hora e eu não tinha esse recurso ainda. Porém, durante o processo, eu já comecei a ser aquela pessoa que eu ia me tornar depois. Então, eu comecei a agir, pensar, me sentir,
exatamente como, né, o que viria depois. Então, isso aqui é muito poderoso, porque muitas vezes a gente acha que as coisas vão vir de uma maneira capenga, faltando um pedaço, e o Sim. universo é muito abundante. Porém, a gente precisa fazer a nossa escolha, né? E o que está faltando, eu acho, é isso. São as pessoas escolherem mais, né? Sonharem mais alto, pensarem, né, naquele sonho como assim, o todo dele, e essa importância do ser. Então, assim, você quer um relacionamento que vai criar para sua vida, né? Um trabalho que vai criar para sua vida, quer criar mais dinheiro? Como seria você começar a ser, né? Uhum. Ser a energia do dinheiro, ser a energia desse relacionamento próspero e feliz, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou sobre. Quando você percebeu que você começou a repetir padrões, você parou. Isso aconteceu comigo com relação a relacionamentos. Quando eu percebi que eu estava repetindo o padrão, eu falei, opa, pera lá. Se eu atrair essa pessoa desse jeito, eu tenho que olhar para mim, porque a minha autoestima não tá legal. Uhum. Sim. Então, eu lembro exatamente disso. Eu fiz exatamente o que você falou. Pera lá, eu vou aqui me curar e já volto. Para E que às essas vezes esse tempo experiências possam sabático é mudar. extremamente necessário e proveitoso para a gente. Às vezes a gente não quer se dar aquele tempo de pausa, mas é necessário. Tem momentos que você precisa desconectar de tudo e entrar dentro de você mesma para se acolher, principalmente, né? Sim, sim, isso aí. Então, gente, essa é uma chave muito poderosa, né? De você começar a ser aquilo ali. Então, no momento que você começou ali a fazer as perguntas, mesmo que você nem soubesse o que você estava fazendo direito, né? De onde estava vindo, quando você começa a entrar na energia do universo, aquilo tudo, que eu acho que é uma coisa que já vem aí, né, de um tempo, você começou a criar todo aquele momento. E parabéns pelo seguinte, que quando você atualizou, quando você percebeu aquilo ali, e você estava tão presente que aquilo que você falou de você entrar no Facebook. E eu vou te contar uma coisa, eu não ia postar no Facebook, porque eu já não usava o Facebook há muito tempo. Uhum. E naquele E foi dia... até isso que me chamou a atenção, porque há muito tempo que eu não via nada de Kênia no Facebook. Exato. E a primeira coisa que eu vejo é logo Eu já não usava o mensagem de Facebook Kênia há falando muito sobre tempo. E naquele dia, alguma coisa me disse assim, posta no Facebook. Eu segui. Falei, ó, eu sigo a energia, não sigo a energia. Então, postei. E não era uma coisa que eu vinha fazendo. Mas olha que lindo, o universo sabia que lá no Facebook tinha alguém que precisava ver aquilo. Sim, com Né? certeza. E aí foi ali a ligação, né? E parece até uma coisa, né? Que a gente se conhece aqui numa coisa, daqui a pouco a gente está fazendo outra, a gente se encontra aqui, de repente a vida faz assim, né? Eu estava pensando exatamente sobre isso. É incrível. Kênia vem, Kênia some. Kênia volta, e cada vez numa realidade diferente. A gente tem essa energia de criar uma para outra, né? Porque, ó, você Verdade. aqui na live hoje, você falou, né, que não tinha feito live ainda, olha aí você na sua live. Então, Moniquita, gratidão pela sua disponibilidade. Que crie muito mais para a sua vida. Que essa live hoje, inclusive, crie um deusilhão de maravilhas na sua vida, viu? E que você continue aí nesse processo de autoconhecimento sem chicotada, autoconhecimento com amor, com acolhimento, né? Abraçando esse corpinho, correndo suas barras e sendo contribuição para muitas e muitas pessoas, porque você não é autoritária, você é uma puta líder aí, viu? Gratidão, Kênia. Eu que agradeço pelo convite.
Eu que agradeço por você ter ouvido o universo e ter posto aquele post no Facebook, porque, de verdade, muita coisa tem atualizado, modificado na minha vida desde então. Maravilhoso. E que se atualize mais e mais e mais. Amorecas que ficaram aqui com a gente até o final, muito obrigado. Ó, eu vi que seu namorado entrou aí, hein? Sim. Aí, prestigiando. Gratidão a todos vocês. Gente, compartilhem essa live, porque aqui não é só a história de alguém que foi fazer um curso de barras de axis, mas é a história de superação de uma mulher, são histórias de mães, né? Histórias aí da gente ser aquilo que a gente deseja. Então tem muita história aqui. Quem pegou a live depois assiste desde o comecinho e compartilha. Deia, amore, beijo para você. Vamos que vamos. Moniquita, gratidão. Eu que agradeço. Tudo de bom para todos. Incrível. Para nós. Vamos fazer nossa capinha para a live. Um segundinho, só a gente fica paradinho. Pronto. Beijo. Beijo.